Doutor Éder, me ouve? Oi, tudo bem? Estou te ouvindo. Opa, legal. Doutor, obrigado por nos atender, doutor. Não estou vendo o Que senhor isso? aqui. Temos agora sim a imagem do doutor Éder. Obrigado, doutor. Bom, vamos lá. Explica para a gente como surgiu a ideia de criar esse canal, doutor, por meio aí da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Na verdade, esse canal já era pensado há algum tempo a criação dele, tendo em vista a necessidade de atendimento à população LGBTQI+, da nossa região. E aí foi-se idealizada essa rede de apoio através do WhatsApp. Escolhi uma ferramenta, o WhatsApp, porque é uma ferramenta de fácil acesso para todos. Hoje todo mundo consegue ter acesso ao WhatsApp. Então fica muito mais fácil fazer esse atendimento, essas denúncias para nós. Está me ouvindo? Estamos ouvindo sim, doutor. Deu uma escapadinha aqui. Vou pedir para o Renato pôr o número aqui embaixo do WhatsApp. Doutor, a gente tem muitos casos de homofobia em Rio Preto. O senhor tem algum levantamento nesse sentido? A OAB recebe muita denúncia? Na verdade, em Rio Preto nós não temos muito caso catalogado, mas nós sabemos que existem muitos casos. No Brasil, para você ter uma ideia, a cada 23 horas morre uma pessoa vítima de homofobia. Então, assim, é uma coisa que está enraizada na sociedade. Nós precisamos criar mecanismos para combater isso. O que é que acontece? Muitas vezes, quando vai autuar o crime, ou a família não deixa, ou alguém desconhece, ou a própria PM, por vergonha, não qualifica como crime de homofobia, não qualifica como um ato de discriminação, crime de ódio, entendeu? Apesar da homofobia não ser legalizada como crime ainda, né? Hoje nós temos uma ADO que foi julgada em junho de 2019 pelo STF, que equipara o crime de homofobia ao crime de racismo, tá? Mas nós não temos ainda uma lei legislada no sentido de combater a homofobia no Brasil. Doutor, e como é que ficou aquela questão da tal da cura gay, que as igrejas tanto brigavam para que fosse liberado e o Supremo parece que proibiu ou não? Dá uma lembrada para a gente desse caso, que seriam aí discursos na tentativa de recuperar pessoas homossexuais em igrejas, né? Que é um absurdo. Isso daí foi, a cura gay, na verdade, foi, no meu entender, um slogan de política, né? Porque a cura gay ela nunca existiu e nunca vai existir, mesmo porque ser homossexual, transexual, lésbica, nesse nosso país não é doença, né? Então não tem como ter cura algo que não é doença. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já desqualificou como doença faz tempo os homossexuais, né? Tanto que hoje você fala homossexualidade e não se usa mais terminologia homossexualismo que se utilizava lá atrás. Na verdade, essa cura gay, o que era? Era a inclusão de matérias na educação baseada em identidade de gênero. E nesse sentido, eles proibiram, porque eles não queriam que as crianças aprendessem sobre, né? Mantendo dessa forma a ignorância sobre o assunto, automaticamente mantendo os crimes de ódio, que é isso que resulta essa situação, né? Porque quanto mais a gente entende sobre, quanto mais conhecimentos temos sobre algo, menos julgamos aquilo e menos falamos sem saber, né? Então, na verdade, a cura gay é uma bizarrice que foi inventada, que, na verdade, ela só era colocar nas escolas o estudo de diversidade sexual e ideologia de gênero, nada mais, justamente para essas novas gerações já entenderem como funciona. Doutor, o senhor falou... E conviver com a diversidade, né? O senhor falou de identidade de gênero. Tem uma diferença entre identidade de gênero e preferência sexual? Tem essa diferença? Sim. A identidade de gênero é como a pessoa se auto-identifica, o gênero que ela se identifica, né? Por exemplo, uma pessoa hétero cisgênero, ela nasceu homem ou nasceu mulher, se reconhece daquela forma. Uma pessoa hétero por quê? Porque ela gosta do sexo oposto, independente se ela é cis ou trans. Uma pessoa transgênera, transgênero, ela pode nascer no sexo biológico, por exemplo, masculino, e se identifica como feminino.
Então, ela fez a transição de gênero e nem por isso ela é homossexual, ela é uma pessoa transgênero. Por isso que a gente fala identidade de gênero. Quando a gente fala de orientação sexual, aí a gente vai para a homossexualidade, por exemplo, propriamente dita, ou bissexualidade, onde você tem interesse pelo sexo oposto. Então, a pessoa pode ser transgênero, heterossexual e transgênero homossexual, pouco importa, são ideologias completamente diferentes, que precisam saber para a gente conseguir distinguir o tema. Tá certo. Como que o senhor classificaria a sociedade riopretense? É uma sociedade que aceita bem os homossexuais ou nós ainda somos preconceituosos, doutor? Cara, vou ser bem sincero, o Brasil, de forma geral, é muito preconceituoso, né? O preconceito, ele é enraizado na nossa sociedade de uma forma assustadora. Quem pertence a qualquer minoria vai saber o que eu estou falando. E quando eu falo minoria quanto a Estado, tá? Quanto políticas públicas, não em quantidade propriamente dita. Mas, por exemplo, os negros, mulheres e homossexuais, por exemplo, sofrem. Em Rio Preto não é diferente, né? Os ataques existem, as agressões existem. Eu, por exemplo, sou homossexual, sou casado, tenho 3 filhos por adoção, então eu vivo diariamente o preconceito, né? Sou negro. Então, isso daí não é uma exclusividade da nossa cidade, é do país, de forma geral. E o senhor vê uma luz no fim do túnel? O senhor acha que a gente caminha para para uma sociedade mais tolerante ou não? Pelo contrário, o que a gente vê é uma intolerância cada vez maior, como o senhor disse, com as minorias. Eu sou uma pessoa otimista, né? Apesar de nós vivermos um perfil político atual pouco complexo, onde está legitimando várias coisas que há algum tempo estavam se trabalhando para que elas não acontecessem, eu sou uma pessoa otimista. Eu falo que a gente tem que plantar semente para as próximas gerações. Querendo ou não, se hoje eu posso sair na rua, né, ter minha família com os meus filhos, é que alguém lá começou antes do que eu e eu já pude dar esse passo um pouco maior e eu espero que meus filhos e os filhos dele possam dar um pouco mais nesse sentido. E eu acho que é assim que funciona a sociedade. Graças a Deus nós temos o judiciário, o direito que nada mais é limitar e restringir a vida em sociedade, e o direito evolui conforme a sociedade evolui, então isso é muito importante, eu acho que isso ajuda bastante, mas eu sou otimista, eu creio que as coisas vão melhorar com o tempo. Maravilha, gente. Está aí o doutor Éder Araújo, ele é coordenador da Comissão de Diversidade Sexual da UAB Rio Preto. Vou pedir para o Renato pôr o telefone de novo aí para quem quiser fazer contato com a comissão ou até fazer denúncia aí de homofobia, de discriminação sexual. Doutor, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o tempo é seu. Eu vou só lembrar que é muito importante que as pessoas denunciem, para que a gente possa entender o que está acontecendo na nossa região, para que a gente possa sentar com os órgãos públicos e fazer políticas públicas. Então, as denúncias, quando eu falo, não é só sobre homofobia, é uma rede de apoio mesmo. Qualquer necessidade, qualquer coisa que envolva, que nós podemos atender a população LGBTQI+, será um prazer e nós precisamos que se movimente para a gente entender qual que é o real gargalo, vamos colocar dessa forma, da nossa sociedade riopretense. Legal, acho que só uma coisinha que ficou faltando na entrevista, doutor, o crime aí, o senhor disse que ainda não é tipificado, mas a homofobia em si, o crime de discriminação, é punido com... Qual é a punição? A punição hoje é equiparada ao racismo, é inafiançável, só que na prática eles não estão sendo aplicados. Isso daí foi uma decisão da ADO 26, que foi julgado em junho de 2019 pelo STF, que equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. Porém, na prática, não está acontecendo. Só que, paralelamente a isso, nós, no estado de São Paulo, temos a Lei 10.941/2001, que é uma lei estadual que está em vigor desde 2001, que qualquer discriminação realizada contra LGBT, transfobia, contra qualquer pessoa LGBT, ela é punida com sanções administrativas, se for um estabelecimento com multa ou até mesmo cassação do alvará. Então, assim, o Estado de São Paulo já vem movimentando nesse sentido há alguns anos. Mas, lógico, nós estamos muito longe do ideal, porque a partir do momento que uma pessoa pratica qualquer crime, hoje é muito comum nas redes sociais essa prática, a gente consegue, quando tem uma punição mais severa, uma lei específica sobre
a gente consegue inibir de forma mais eficaz essas atitudes. E esse período de pandemia deve ter sido particularmente complicado para os homossexuais, não só, as mulheres também têm sentido muito ficar trancado em casa com maridos ali, enfim, e a gente tem o caso aí dos homossexuais também. Tem alguma notícia disso, doutor, de casos aí que estejam relacionados à quarentena? A gente sabe extraoficialmente que os índices de agressões aumentaram bastante, tá? É que eu falei, como nós não temos material, pesquisas regionais ou políticas públicas municipais para fazer esse levantamento, as informações que chegam são informações um pouco soltas. Mas a gente sabe, por exemplo, o homossexual, via de regra, o preconceito já começa dentro da sua casa. E muitos perderam o emprego ou estão impossibilitados de trabalhar nesse período, e aí as agressões se tornam frequentes, sendo até em alguns casos expulso de casa, passando necessidades financeiras, e aí já entra agressões psicológicas, agressões físicas, né? Lesões corporais, e aí se estende bastante nesse período de confinamento, mesmo porque todo mundo acabou saindo da sua rotina normal e qualquer coisa motiva a irritabilidade ou acha que o outro tem o direito de agredir ou de fazer algo contra qualquer pessoa que seja. Os índices de mulheres que estão sofrendo violência doméstica são absurdos. Quanto a homossexuais, também não é diferente. Doutor Éder, muito obrigado pelas suas informações, viu? Um bom dia, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado aí, bom trabalho para vocês.